Bom, galera, hoje eu vim falar de um assunto que surgiu aí numas conversas com a minha irmã, que são as surpresas e decepções literárias que eu tive. Eu já falei algumas vezes sobre esse assunto, que sempre são livros assim que ou eu espero muito e não me entregam nada, ou eu não espero nada e me entregam tudo. O que eu percebi que tem acontecido algumas vezes quando eu começo a ler o livro, talvez por causa da trupe que eu acho interessante, ou talvez porque tenha uma premissa que eu quero muito ler e aí eu percebo que no final eu não gostei. Ou então quando eu vou ler um livro assim, sem saber muito da história e de repente eu me vejo apaixonada, obcecada às vezes. Vamos começar aqui com a parte ruim, que são as decepções literárias que eu tive. E assim, eu fiquei muito surpresa que esses livros entraram na minha lista de decepções, porque eu não tava esperando. Começar com Fora de Jogo, da Avery Killand, que assim, eu queria muito, muito, muito gostar desse livro. Mais do que, assim, eu gostei desse livro, mas eu queria ter gostado dele um pouquinho mais. Talvez porque eu fui assim com essa coisa da ideia de, é livro de romance, de hóquei, então eu acho que eu tava esperando uma coisa e acabou não sendo aquilo que eu tava esperando, então talvez tenha sido um pouquinho aí quebra de expectativa. Mas assim, eu gostei da escrita da Avery, eu só não gostei um pouquinho da história do... Eu só acho que assim, foi um pouco difícil de gostar um pouco da Bailey. Ai, passando esse começo, assim, foi meio difícil de começar a gostar dela. O Chase eu já gostei dele um pouquinho mais de cara, assim, mas assim, os dois, olha, me decepcionaram, o que foi muito triste porque eu queria ter gostado mais. Se eu não me engano, esse daqui foi uns 4,5, ou se eu não me engano, esse daqui foi 4 estrelas pra mim, mas assim, eu queria ter gostado muito mais, porque parece ser uma história interessante, mas agora eu já tô curiosa pra ver os próximos livros da série, mas que eu vou, assim, com expectativas baixíssimas pra não me decepcionar. Outro livro que eu queria ter gostado mais foi Sapien Secrets, da Daphne Elliott. Esse livro aqui, eu já tinha visto alguns pins dele no Pinterest. A minha amiga Charlotte leu, ela deu 4 estrelas, eu fiquei, caracas, esse livro vai ser incrível, porque eu até brinco com a Charlotte que eu falo, caracas, quando você dá 4 estrelas, cara, seriam 5 fácil pra mim. E aí eu dei 3 estrelas, eu acho que foi 3,75. Alguma coisa assim, eu não sei. Os personagens não conversaram comigo, eu tive muita dificuldade de gostar da Ivy. Eu até falei pra Char que eu terminei esse livro não gostando da Ivy até o final. Eu não sei, alguma coisa assim, o santo não bateu, ela tomava umas decisões que eu ficava assim, meu Deus do céu, por que ela tá fazendo isso, pelo amor de Deus? Que vontade de dar uns tapas na cara dela. E o Jasper, ele é maravilhoso, eu achei ele incrível, assim. Tudo bem que ele também, eu demorei a gostar um pouquinho dele, mas assim, depois ele me conquistou, muito diferente da Ivy. Mas assim, eu acho que talvez porque a Ivy mantinha ele longe, então eu não consegui criar essa conexão, porque ele tava tentando, mas ela não tava querendo deixar ele tentar, se é que isso faz sentido. E assim, esse livro eu queria ter gostado, eu queria tanto ter gostado, mas assim, não rolou pra mim. Outro que não rolou pra mim foi Mistletoe Meet Cute, da Bella Matthews. Esse aqui é uma novela e eu tava super animada porque tem uma trupe que eu amo, que é A Babá e o Pai Solteiro. Ai, gente, eu amo. Alguns dos meus livros favoritos é essa trupe e aqui não rolou. Não deu certo. A Holly e o Kendon, eu não sei, eu senti assim que faltou alguma coisa entre os dois, talvez uma química. Não sei, mas faltou assim, eu acho que uma conexão maior, mas esse livro ele não falou comigo, eu não sei, eu queria muito, muito ter gostado, porque eu amo livros que se passam aí na época do Natal, o Pai Solteiro e a Babá, mas esse daqui foi tão difícil. Eu lembro que eu acho que eu fiquei reclamando pra minha amiga Ash, porque eu tava assim, meu Deus do céu, eu queria tanto gostar desse livro, tem tudo que eu amo e não rolou. Então eu acho que isso é interessante, porque às vezes o livro pode ter assim, todas as coisas que você ama e nem sempre eles funcionam, como foi esse caso aqui. Mas eu quero ler os outros livros da Bella Matthews pra conhecer mais outros personagens e quem sabe eu me apaixono por eles. E agora vamos falar as coisas boas, que são as surpresas literárias, livros que eu não imaginava que eu ia me apaixonar o tanto que eu me apaixonei. Vamos começar aqui com um que a minha mãe já não suporta mais ouvir eu falando sempre dos meus personagens que eu amo, que ela não consegue entender, que é Uma Janela Sombria, da Rachel Gilligan. Sim, estou falando de Pesadelo. Ai, gente, olha, maravilhoso. Eu falo que eu pego esse livro e começo a tocar na minha cabeça a música da Mariah Carey, Why You So Obsessed With Me. Mas enfim, aí eu e Pesadelo, tá tudo certo. Esse livro aqui, eu lembro que ele ficou, que eu comprei na Bienal de 2024 aqui em São Paulo. E assim, gente, eu fiquei apaixonada, maluca. Eu terminei o livro, eu mandei um áudio pra minha amiga e falei assim, meu Deus do céu, essa história é muito boa, você tem que ler, tem as cartas e tudo mais, e o Pesadelo é incrível. E assim, louca. Eu sou apaixonada, eu gostei muito da escrita da Rachel, já, assim, sou apaixonada na escrita dela. E cara, esse livro aqui, ele me deixou meio que, assim, obcecada por ele, eu falo muito sobre.
sobre, mas assim, é um dos meus favoritos, eu amo. E sério, todo o sistema de cartas mágicas com poderes e essa coisa do pesadelo, ai gente, ele é incrível. Eu não esperava que eu ia ficar tão obcecada por uma fantasia assim, porque na época eu não estava lendo tantas fantasias ou romantasias, eu tava mais na vibe do romance contemporâneo, então assim, esse daqui me surpreendeu porque eu fiquei, meu Deus, obcecada. Morrendo de Amor, da Ivy Fairbanks, também foi outra assim que eu não esperava que eu ia gostar o tanto que eu gostei. Eu já tava curiosa pra ler ele aí há um tempo, quando eu descobri ele na gringa. E quando eu vi que a Amore, a VR editora, trouxe pro Brasil, eu fiquei muito feliz. Então quando eu já comprei, eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô meio obcecada. E aí eu comecei a ler. Gente do céu, eu não esperava que esse livro, ele ia me fazer chorar, o tanto que ele me fez chorar. Foi, olha, maravilhoso, eu tô assim, apaixonada, eu quero ler, porque tem um outro livro nessa série, porque o Callum e a Lark, eles são incríveis, assim, eu até mandei mensagem pra minha amiga, eu falei, por que eu tô chorando se esse livro é de romance? Mas assim, é um livro assim que, além do romance, tem aquela coisa de lidar com o luto, e lidar com as surpresas que a vida te joga no seu caminho, então eu acho que assim, é maravilhoso. Eu não posso recomendar mais do que eu já recomendei, ele é maravilhoso, é 5 estrelas no meu coração. E outra série que assim, que também é de fantasia, que eu fiquei obcecada, que agora eu falo assim pra todo mundo, pelo amor de Deus, gente, vocês precisam ler. É a série O Artefato de Orano, da Nisha J. Tully, que começa aí com a Rainha Sol. Que o que me chamou a atenção foi essa capa maravilhosa, com o efeito metalizado. E tem tudo isso aqui, o espelho e... Gente, isso aqui faz muito sentido na história. Quando você lê, você fica assim, meu Deus do céu, que capa incrível. E, cara, o último volume dele tá sendo lançado aí semana que vem, já aqui no Brasil. Eu já tô, meu Deus do céu, eu preciso. Principalmente porque o terceiro termina com um cliffhanger, que eu tô assim, até o momento assim... Nisha, como é que você fez isso comigo? Você não tinha esse direito. Faz 1 ano que eu li o livro e eu já tô assim, meu Deus do céu, por que ela fez isso comigo? Mas esse livro aqui é muito legal, mas que tem essa vibe assim de enemies to lovers, com direito aí a faca na garganta, a você é filho do meu maior inimigo, por isso eu quero te matar, mas na verdade eu quero te beijar. Eu amo. E assim, já começa aqui com a primeira linha desse livro, já é maravilhosa, que é Aquela Vaca Roubou Meu Sabonete. A partir daí a Lore me ganhou e foi assim, meu Deus do céu, ela é incrível. Eu amo esse livro, essa série, ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu gosto também da história aí da mitologia que a Nisha criou pra dar a esses personagens. Gente, eu tô obcecada, não vejo a hora de ler Rainha Coração. E olha, se você gosta de uma série de romance, eu não posso recomendar mais essa aqui. Gente, é incrível, por favor, vão ler pra eu ter com quem conversar e pra esperar junto comigo Rainha Coração. Bom, galera, essas aí são algumas das minhas decepções e surpresas literárias. Diz aí pra mim qual livro te decepcionou e qual aquele que te surpreendeu. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram da Entre Linhas e a gente se vê na próxima.